Boa noite ou bom dia, eu não sei em que horário você está assistindo essa mensagem, mas eu quero saudá-los com uma boa noite ou bom dia e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja sobre a sua vida, o seu lar, a sua casa. Amados, é uma grande oportunidade que o Senhor nos concede de meditar na sua santa palavra, na dependência plena do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer a você que orou pelo irmão Valdir. Tem uma ótima notícia, graças ao Senhor, ele já está no aconchego da sua família, ele teve alta hoje, e lembremos de estar orando sempre pelos enfermos, porque, queridos, perder a saúde é um processo de muita dor, mas glórias ao nome do nosso Deus, que o que nós não podemos realmente perder é a nossa fé, porque Deus é aquele que tudo pode. Ele cura o enfermo, ele liberta o cativo, ele consola o enlutado, ele levanta o caído e até morto ele ressuscita. Então esse Deus está conosco, né? O Emanuel, e que ele está trabalhando na nossa vida dia e noite, incessantemente. E ele não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ao nosso entendimento nessa noite. Então eu vou convidar os queridos, vamos meditar lá, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que eu farei, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nós leremos, queridos, os versículos 22 e 23. A palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oremos. Senhor, aqui estamos na tua presença, mais uma vez por tua bondade e graça. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha falar, Pai. Que o teu Espírito Santo venha revelar o teu ensino e que possamos, capacitados pelo teu Espírito, não só ouvir, mas viver a tua palavra. Viver em obediência, viver em santidade, viver em rendição, e que nossa vida seja para o louvor do teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Eu vou frisar aqui, amados, no versículo 22, onde diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade. A longanimidade fala o quê? O pavio longo, né? A longanimidade fala da paciência. E, amados, falar de paciência no tempo que vivemos, né? Nós vivemos num mundo tão turbulento, nós vivemos em um tempo de tanta impaciência, onde a impaciência é que tem se tornado a regra, né? O que tem se tornado a regra não é a paciência, mas é a impaciência. É a baixa paciência ou até mesmo nenhuma, né? Aquele negócio de tolerância zero, né? Intolerância na espera, impaciência, nos atrasos, no trânsito, né? Nas mensagens, às vezes a pessoa até recebe uma mensagem mais longa, eu não vou ler essa mensagem longa, ou um vídeo mais longo, não vou ver esse vídeo, é muito longo. As pessoas querem tudo assim no fast food, né? Até na comida, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser breve. Tem aquela casa de lanche, McDonald's, né? Que ela era conhecida por servir rápido, né? A gente vive um momento em que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser veloz. Olha, a internet está lenta, né? O trânsito está lento e por aí vai. Eu me lembro até que uma vez eu fiz um textozinho de Natal e não era um texto tão longo, né? E mandei para algumas pessoas queridas. E uma dessas pessoas queridas falou: mas esse texto que você mandou está muito grande. Eu agora não vou ler não, mas depois eu lerei. Eu ainda fiquei contente porque ainda disse que depois leria, né? Mas a gente vive um tempo assim, das pessoas com muita impaciência. Tudo tem que ser de forma muito apressada, muita inquietação. E, amados, essa correria moderna, né? Ela desenfreada, ela tem gerado o quê? Estresse. Ela tem gerado ansiedade, inquietação até mesmo nos relacionamentos, né? Elas minam a nossa paz, elas minam a nossa alegria
e desencadeia problemas mentais, né? Problemas emocionais. Nós vivemos um tempo, na verdade, de muita impaciência. Mas o que a paciência bíblica, né? O que nós podemos aprender com a paciência segundo a Bíblia, que é a longanimidade? Eu tenho frisado isso em cada virtude que temos comentado dos 9, né? Das 9 virtudes do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, na vida daquele que teme ao Senhor, na vida do cristão, que tudo que Deus pede de nós, tudo que Deus nos chama a viver, Ele está focando o caráter imaculado e perfeito de Jesus. A obra do Espírito Santo é o que? Nos fazer enxergar Jesus, aprender com Jesus, nos rendermos ao seu exemplo perfeito, ao seu amor incondicional, imutável, né? Que excede a nossa compreensão. Então é importante nós frisarmos que a paciência é fruto que tem como base o que? Qual é o alicerce, a base de todas as virtudes? É o amor. Tudo é o amor. É por isso que nós vemos aqui, quando nós falamos do fruto do Espírito Santo, a gente vê assim, o primeiro a ser citado, né, na ordem das 9 virtudes, é do amor que vai florescer. Tudo vai ser consequência do amor. É o amor que vai frutificando na nossa vida. Então, queridos, a paciência ou longanimidade bíblica é a capacitação que o Espírito nos dá de suportar injustiças. Tem pessoa que fala assim, eu não levo desaforo para casa, né? Eu não tenho paciência de ficar esperando. Outro dia eu estava até no mercado e uma pessoa tinha feito uma compra muito grande, na hora de passar o cartão não conseguia. E uma pessoa falou assim, estava atrás de mim, devolve essas compras. Era uma compra de R$1.000 e tantos, então o carrinho estava bem cheio, né? Devolve essa compra, vai para outro mercado e compra lá onde seu cartão passe. Eu que não vou ficar aqui na fila esperando. Então a gente vive um tempo assim de muita impaciência, de muita intolerância, de muita ansiedade. Queridos, Deus agirá sempre no momento certo. Você que de repente está esperando uma resposta, você que está esperando uma promoção, você que está esperando uma oportunidade, você que está a alguma espera na sua vida, eu até vou levar para o lado assim, espiritual, você que está esperando a conversão do marido, a conversão da esposa, ou o filho que se desviou, ou o neto que se desviou. Eu queria lembrar que lá no Salmo 40, é um salmo bastante querido e conhecido nosso, né? Muito lembrado, onde a palavra de Deus nos diz assim no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E amados, a paciência é uma virtude que nós aprendemos. As virtudes do Espírito Santo, elas vão sendo forjadas em nós, no nosso interior. Nós aprendemos a ter paciência, nós aprendemos a ser benignos, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a ser alegres. É uma dependência, né, do Espírito Santo, é uma submissão ao Espírito Santo que ele vai gerando em nós essa virtude. E isso tudo é fruto de um aprendizado. No mundo de tanta inquietação, eu fico pensando até assim, a pessoa quando tira a carteira de motorista, tem pessoas que quando tiram já são até bem seguros, né? Mas o normal é que a pessoa não tenha tanta segurança, e às vezes o outro fica buzinando atrás, é uma impaciência, não pensa o que aquela pessoa que está à frente dele pode estar passando, as dificuldades que possa estar vivendo, né? Falta aquela empatia para ter paciência com o próximo. Agora, essa paciência que o Espírito Santo, que envolve também isso, né? Que o Espírito Santo forja em nós, é aquela paciência de você entender, você tem paciência porque sabe que Deus, você pode confiar em Deus. A nossa confiança está em Deus e que Deus agirá no tempo certo.
Ele não se adianta nem se atrasa, ele age na plenitude. Todos os atos, todas as intervenções, todas as ações de Deus são na perfeição, porque Deus ele é perfeito e pleno em tudo. E aqui o salmista, né, que é uma oração por livramento, ele escreve assim, ó, é lindo demais. Esperei confiantemente. Então, olha só, esperar, a paciência bíblica é uma espera em confiança, é uma espera em fé. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele fala assim, ó, tirou-me de um poço de perdidão, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Que coisa maravilhosa! E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então ele está falando que, em outras palavras, ele está falando assim, olha, eu passei por um período de grande dificuldade, mas eu perseverei e fui atendido e fortalecido por Deus. Olha que maravilha, como é bom a gente esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência, esperar com confiança, com uma esperança verdadeira no Senhor. E ele dá o testemunho, né? Na sequência ele fala assim, ó, o Senhor se inclinou, ele me ouviu, ele ouviu o meu clamor, ele me livrou da perdição, ele me livrou do atoleiro de lama, né? Do tremedal de lama, ele firmou meus passos sobre uma rocha, lembrando que quem é a nossa rocha? Quem é o nosso alicerce? Quem é a nossa plataforma de segurança? É Jesus Cristo. E quando nós vemos o agir de Deus, o cuidado de Deus, a manifestação da misericórdia de Deus na nossa vida, o Senhor coloca em nossos lábios o quê? Um cântico. Então não vamos deixar a murmuração, o questionamento, a insatisfação ter domínio sobre os nossos pensamentos e serem expressos através da nossa fala, mas que haja em nós o que? Um cântico, um cântico de louvor a Deus. E é assim, queridos, que Deus faz. Você que está esperando algo da parte de Deus, pode ser no seu ministério, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida estudantil, pode ser na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Espera com paciência, porque assim como o salmista está aqui testemunhando que Deus se inclinou, olha só, Deus se inclinou, Deus se inclina para ver a nossa dificuldade, para checar os nossos sentimentos, os nossos sonhos, a intenção do nosso coração. Ele se inclinou para mim. Olha só, esse inclinar é de tanta beleza, a gente vê assim a bondade e a humildade do nosso Deus. E me ouviu. Tenha certeza que Deus nos ouve. E não só ouve, ele se compadece. Ele é aquele ouvir assim com atenção. Ele dá crédito, né? Ele presta atenção àquilo que estamos passando. Deus cuida de nós e ele é aquele que nos amou primeiro. E amados, a palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 9, diz assim, ó, o que é paciente, versículo 29, tá? Provérbios 14, versículo 29, diz assim, o que é paciente tem grande entendimento, mas o que é precipitado manifesta insensatez. Queridos, a expertise, ela vem da paciência. Ser paciente é sinal de sabedoria. Inclusive lá em 1 Coríntios, quando Paulo escreve sobre o amor, no capítulo 13, ele fala que o amor ele é paciente. Fala que o amor é bondoso. Eu até estava me lembrando hoje à tarde, meditando nessa palavra, que eu escutei um debate onde fizeram uma pesquisa em que o inteligente, a pessoa que tem um QI assim, acima da média,
que ele é impaciente. E eles perguntaram, você concorda ou não com isso? Que aquela pessoa que é muito inteligente é impaciente. E na maioria, eu acho, não me lembro exatamente, mas eu lembro que a maioria concordou. Que a pessoa que tem um QI muito elevado, ele se torna impaciente porque ele não sabe esperar pelo outro. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Biblicamente, eu não concordo. Eu não concordo que uma pessoa inteligente, a pessoa inteligente ela pode até ser impaciente, mas o sábio ele não é impaciente. O sábio ele respeita o tempo do outro. Ele compreende a dificuldade do outro. Aliás, ele vai se tornar um instrumento para ajudar o outro a acompanhá-lo. Então, por isso que assim a inteligência humana é diferente da sabedoria de Deus. Porque às vezes a pessoa usa até a inteligência para o mal, né? Tem pessoas que usam inteligência. Quantos aí, principalmente jovens, né, que têm aí uma inteligência em informática, em computação, invade para lançar vírus, invade para entrar em contas dos outros, nos dados dos outros, informações sigilosas. Ou seja, ele tem até um potencial, uma inteligência, mas ele não tem a sabedoria. Nós cristãos, todo mundo tem uma capacidade, né? Tem uma inteligência, uns mais aguçada, outros menos, um mais desenvolvida, outros menos, mas todos nós temos que buscar em Deus a sabedoria. E a sabedoria, nós lemos aqui que, olha, o que é paciente tem grande entendimento. Podemos dizer assim, ó, aquele que é paciente é porque ele tem o que? A sabedoria. Mas o que é precipitado, ele manifesta o que? Insensatez. A pessoa que se precipita, a pessoa que é impaciente, a pessoa às vezes não sabe ouvir, né? Ou não tem paciência para explicar uma coisa, ele vai atropelando tudo, né? Ou acha que as coisas se resolvem no grito. É tanta impaciência, ou seja, a impaciência é sinônimo de quê? De insensatez. Nós vemos isso até, né, na vida, né? A agricultura. A agricultura, se você quiser comer um fruto saboroso, você tem que esperar ele o quê? Alcançar o amadurecimento pleno. Não pode ser demais, né? Para não estragar e nem comer o fruto verde. A borboleta, ela não pode sair do casulo antes do tempo. Existe todo um tempo para que aquela larva se transforme o quê? Em borboleta. A semente para germinar, a semente muitas vezes ela fica num estado de dormência, aguardando o tempo certo para ela germinar. Porque para ela germinar de forma saudável, ela precisa de luz, ela precisa de calor e ela precisa de água. Nós sabemos os riscos que corre um bebê prematuro, né? Aliás, quando o bebê nasce, já no tempo gestacional completo, ele corre o risco, eu já tive lendo sobre isso, como se a pessoa tivesse 99 anos, a fragilidade dele no nascimento. Imagine se esse bebê é prematuro. Então, amados, as coisas plenas, as coisas maravilhosas, conforme Deus determinou, são todos no devido tempo. E a diferença entre o grafite e o diamante, né? Você pode pegar, eu lembro assim, eu ainda tenho até hoje caixinhas que eu comprava de grafite para minha lapiseira. Então, se eu pegasse uma caixinha daquela de grafite, enterrasse e colocasse lá de uma forma bem profunda, num local onde ele viesse absorver pressão, calor, e com o tempo eu ia tirar uma caixinha de diamante. Olha que coisa tremenda o que é a natureza, né, amados? Como nós aprendemos, Deus é Senhor do tempo. E quando a gente fala em paciência, é importante lembrar que Deus é paciente. Nós temos essa tendência de impaciência. Ah, Senhor, quero ver o teu juízo, quero ver a tua justiça, quero ver, amados. Deus é paciente. E a paciência de Deus, queridos, nos fala do seu lindo amor para conosco. Deus tem tido paciência com você. Deus tem tido paciência comigo. Deus tem paciência com toda a humanidade. E Ele nos concede tempo. Olha, por que Deus é longânimo, né?
Deus é paciente, Ele nos concede tempo para que nós venhamos, sabe o quê? A nos arrependermos. Deus concede tempo para que venha o quê? A conversão. Aí você pode falar assim, mas eu já sou convertido. Deus está nos concedendo tempo em amor, paciente, para que nós alcancemos a maturidade espiritual, para que nossa vida seja frutífera para o louvor da glória do seu nome. Porque muitas pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida, através da minha vida. Inclusive lá naquela carta belíssima, né, que o apóstolo Pedro escreveu na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha que texto, amados. Retém no seu coração essa palavra. É de tanta profundidade, é de tanta beleza, fica assim, meu Deus, Pedro era um homem simples, era um pescador. Então a gente vê assim, amados, que a diferença é a gente ter do Espírito Santo o ensino. Não estou desprezando o ensino acadêmico, não, amados. Faça seminário, faça teologia, mas dependa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai abrir o nosso entendimento para dar a revelação, para a gente poder entender um pouco dos mistérios e das maravilhas de Deus. E Pedro escreve assim, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, escreve assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Olha só, ele é longânimo para convosco. Ele é longânimo para conosco. Glórias ao Senhor. Não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então veja bem, a capacidade de Deus de ser paciente antes de irromper em juízo é muito grande. Deus suporta, amados, a gente fica pensando assim, as coisas que Deus suporta. Tem pessoas que não suportam, me ofendeu, eu me senti humilhado, e não sei o que lá, e perde a paciência, nos brigam, às vezes chega até em agressões físicas, né? E Deus suporta, amados, tantas afrontas. Deus tem suportado blasfêmias, heresias incessantes contra o seu nome, rebeliões, homicídios, depravações. O que Deus tem visto, amados? Amados, a contínua transgressão à sua lei. O Senhor tem suportado tantas coisas, eu me lembro, né, até de uma experiência que eu até comentei num dos primeiros vídeos que começamos o estudo do Espírito Santo, de um rapaz que no meio de uma plateia, onde havia um debate sobre a existência ou não de Deus, então eram pessoas que criam e pessoas que se diziam ateus, né? E ele falava assim, dou 1 minuto para Deus me matar, se ele existe, olha só, olha o que é a paciência, fruto do amor, né, que ele tem pela humanidade. Se ele é Deus, me mata agora. Tem gente que fala assim, ó, Deus é meu dinheiro no bolso, né? Tem gente que fala, tantas afrontas que Deus suporta com paciência. Ele falou, se ele é Deus, me mata agora. Eu vou dar 1 minuto para Deus me matar. Prova que é Deus, me mata. E uma pessoa, um jovem, no meio da plateia, é uma história real, verídica. Ele levantou e falou assim, olha, 1 minuto é muito pouco, porque depois de 1 minuto ele não morreu, ela tá vendo, olha, não morri, Deus não existe. E a pessoa se levanta e fala, 1 minuto é muito pouco para você esgotar a paciência de Deus. Ah, queridos, que palavra de sabedoria, né? Então, queridos, Deus tem esperado em amor paciente que vidas sejam alcançadas, que pecadores se arrependam do seu mau caminho, que, amados, o caminho que leva à condenação eterna é um caminho de um coração que não se arrepende. Tem pessoas que falam, às vezes eu vejo assim em certas entrevistas, o que você se arrependeu? Nada. Não, tudo que eu fiz está feito, foi bem feito. Eu me arrependo do que eu não fiz. Eu não me arrependo do que eu fiz. Essa pessoa não entendeu ainda, amados, que nós somos pecadores
e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e que nós temos que valorizar o alto preço pago por Jesus ao dar a sua vida na cruz para o resgate, para a redenção da humanidade. Nós temos que entregar nossa vida a Ele e nos arrepender dos nossos maus caminhos, se arrepender dos nossos pecados. Muitos têm preferido viver escravo do seu pecado do que se arrepender e entregar a sua vida a Jesus. Ah, amados, se você ainda não fez essa entrega, faça hoje. Você vai dizer, mas o meu pecado, eu não tenho força para deixar esse pecado. O Senhor vai te dar uma capacitação em fé para você se libertar desse pecado, para você se desembaraçar desse embaraço. A palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É Ele mesmo que vai dar o que? Essa capacitação. É o Espírito Santo, só Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E vamos finalizar nos aprofundando um pouquinho mais no conceito do que é longanimidade, do que é paciência, biblicamente falando. E assim, eu já comentei com os irmãos que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E no grego existem duas palavras que são traduzidas como paciência. Uma delas é a macrotímia. Esse macrotímia, que ele descreve também a paciência de Deus com relação à humanidade, nós já falamos o quanto Deus é paciente, né? Mas ela fala, queridos, da longanimidade do nosso interior, da nossa paciência interior. Que não, aquela pessoa assim que, não é que ela se segure para não ter uma atitude de impaciência, mas ela tem uma paciência que flui do seu interior. É uma obra que o Espírito Santo realizou nela, que ela não é uma pessoa irritadiça, ela não é uma pessoa assim que se irrita com facilidade, mas ela é o que? Uma pessoa de pavio longo, ela é longânima. E tem outra palavra, ou seja, ela tem um espírito, o Espírito Santo deu essa virtude de paciência em seu coração. Então essa palavra é a macrotímia. E tem a outra palavra também que é traduzida do grego como paciência, que é a upomone, com H, que ela fala o que? De resistência, firmeza e fortaleza diante de circunstâncias difíceis e até mesmo irreversíveis. Então veja bem, essa paciência, ela fala assim, da atitude que eu vou ter diante de uma circunstância, diante de uma crise desafiadora. Porque olha, diante da crise só há duas alternativas. Se eu vou reagir de uma forma positiva ou se eu vou reagir de uma forma negativa. Se eu reagir de uma forma negativa diante da crise, diante de uma circunstância desafiadora, o que vai acontecer é que eu vou piorar o problema. Então veja bem, às vezes a pessoa tem um problema, dependendo da atitude que ela tiver, ela pode agravar aquele problema. O que está ruim pode ficar pior. É como a Bíblia fala, né? Que um abismo chama outro abismo. Agora, se eu tenho uma atitude como o salmista, eu espero confiantemente em Deus, ou seja, eu vou pedir a Deus o quê? A estratégia, o direcionamento, aí eu vou conseguir superar aquela crise. Diante da crise, eu não posso ficar prostrado. Veja bem, a paciência não é sinônimo nem de lerdeza. A lerdeza nada tem a ver com a falta de paciência, com a paciência, melhor falando. A paciência não quer dizer conformismo, nem tampouco paralisia. É você esperar com paciência, é você continuar a tua vida. Aliás, a paciência aqui, podemos aplicar, quando ele fala assim, esperei confiantemente no Senhor, ou com paciência no Senhor, está dizendo assim, olha, eu esperei e continuei lendo a Bíblia, meditando, querendo obedecer a Deus, eu não vou desfalecer na caminhada, não vou murmurar, mas vou segurar na mão de Deus e vou confiar no Senhor, vou esperar com paciência.
E lá, quando a gente vê paciência no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego também, posteriormente, e até em outras línguas, mas ele foi escrito na sua maioria no hebraico, e no hebraico é savlanut, que vem de seuel, que significa suportar um fardo. Então a paciência nos leva a suportar. O suportar, mas não é aquele suportar em desespero, é com tranquilidade, confiando no Deus Todo-Poderoso que tem o controle e que está no controle de tudo e de todas as coisas. Então essa paciência, queridos, que o Espírito Santo forja em nós, não é uma paciência que é inerte ou inativa. É uma paciência ativa, é uma capacitação de suportar o peso de uma situação com dignidade, com sabedoria e sem desistir. Então a paciência assim, eu não vou desistir, não vou desanimar, não vou recuar, não vou me sentir derrotado, mas eu permaneço confiante, porque eu sei que Deus é aquele que tudo pode. Jó era um homem, né? Aliás, tem esse pensamento, né? Antes, eu garota ainda, já tinha ouvido falar da paciência de Jó. Eu acho que nos tempos atuais, essa geração atual, talvez não tenha o hábito de escutar esse chavão, né? Paciência de Jó. Mas a paciência de Jó fala justamente o quê? É uma expressão, né? Que se tornou comum numa determinada época. Atualmente eu quase não ouço essa expressão, mas que derivou da história bíblica de Jó, que passou por perdas, por dores, por sofrimentos, por injustiças, por adversidades, mas com o quê? Com resignação e com fé. Teve um momento que Jó questionou muitas coisas, sim, é verdade, ele questionou. Ele abriu o coração e colocou as interrogações, as respostas que ele gostaria de ter, mas em nenhum momento ele murmurou contra Deus. E Jó, depois de todo o processo que ele passou, eu acho muito lindo ali no capítulo 42, quando ele diz assim, ó, depois de tudo que Jó passou, de tudo que Deus falou com ele, que Deus ministrou na vida dele, ele falou, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, todo aquele processo foi para que ele conhecesse a Deus, para que ele valorizasse mais e mais a presença de Deus na sua vida. Ele tinha uma vida assim, onde ele fazia sacrifício pelos filhos, sacrifício por ele mesmo, ele tinha uma rotina ali, né, no servir a Deus, mas agora ele alcançou o quê? Ele alcançou intimidade. Já alcançou, e Deus quer que nós alcancemos intimidade com ele. Glórias ao Senhor. Ele era um homem justo, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu os seus animais, ele perdeu os seus filhos, é um processo de dor bem maior, né? Não se compara. Ele perdeu a saúde, a própria esposa quis que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jó permaneceu firme. Então, amados, nós vemos no exemplo de Jó, né? Essa chave, né? Paciência de Jó. A paciência não é apenas uma aceitação passiva, mas é um exercício de fé e perseverança que nos leva à superação. Então, diante dos desafios que você possa estar enfrentando, eu vou dizer para você, tenha paciência, confie no Senhor. Mas parece que isso nunca vai acontecer. Eu estou esperando algo na minha vida, ou na vida do meu filho, do meu marido, ou na minha vida profissional. Espere confiantemente no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Porque Deus, amados, Ele não tarda nem se adianta, mas Ele age no tempo certo. Glórias ao nome do nosso Deus. Deus reverteu a situação de Jó e Ele pode reverter também a sua situação, amado. Creia nisso. Confia no Senhor. E a melhor, queridos, forma de resolvermos problemas, crises e dificuldades, desafios, é nós resolvermos com a paciência no Senhor, esperarmos confiantemente no Senhor.
Inclusive, eu vou terminar com uma frase bem interessante do Augusto Cury, né? Nosso irmão Augusto Cury, que é um psiquiatra famoso, um dos autores mais lidos aí no Brasil e no mundo, em que ele fala assim, ó, que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Olha só, educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Às vezes a gente educa e já quer uma colheita, né? Ou está ensinando algo e já quer a resposta imediata. Aí nós precisamos ter o quê? A paciência. Ajudar nossos filhos a alcançarem maturidade. Ajudar o cônjuge, ser ajudado por eles também. Nós aprendemos também com nossos filhos, nós aprendemos até com crianças, né? A vida é o quê? O relacionamento é uma troca contínua. Que possamos ter paciência. E que possamos, às vezes a gente quer tanto que as pessoas tenham paciência conosco, mas nós não temos paciência com o próximo. Ah, mas eu sou paciente, mas não recebo paciência. Aí a gente olha para o alto e pensa assim, olha, ninguém teve maior paciência do que Deus. A paciência que Deus tem tido conosco, a grande espera que Deus tem exercitado para que nós alcancemos entendimento, né? Para que a gente venha se desprender de determinadas coisas, para que possamos superar outras coisas, questões e fatos na nossa vida. Ah, queridos, que nós possamos, assim, nessa frase, né, do Augusto Cury, ela fala do processo educativo. Nós estamos no processo educativo de Deus. E Deus tem esperado a resposta. Deus tem esperado esse retorno, esse fruto, esse amadurecimento de forma tão paciente e de forma tão longânima e amorosa. Pois o crescimento, queridos, é um processo gradual. Se o crescimento acadêmico é um processo gradual, imagine o que é o crescimento espiritual. Aliás, esse processo, né? Esse amor de Deus, essa paciência de Deus conosco, começou já antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia da nossa condição e já tinha o plano de redenção no seu coração, onde Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, amados, sejamos pacientes, amém? Possamos exercer paciência, possamos ser longânimos, possamos nos parecer cada vez mais com Jesus. Que Deus te abençoe, nos ajude em oração, nos ajude na divulgação desse vídeo e se você não se inscreveu no canal, se inscreva e não se esqueça de dar o seu like para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas para o louvor e glória do nosso Deus que é tão paciente, bondoso e misericordioso para conosco. Fiquem na paz. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Estaremos falando sobre o fé. Eu ia falar domínio próprio, estaremos falando sobre fé no próximo vídeo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus aumente a nossa fé. Fiquem na paz.